Olá, aluna do segundo ano do ensino médio. Eu sou Viviane Soares, professora de História, e estou aqui hoje para a gente estudar um pouquinho a respeito do processo de independência do Brasil. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar entender esse processo de independência, né? E espera-se que ao final dessa aula você consiga compreender como os fatos ocorridos na Europa, nesse contexto, estiveram ligados aos acontecimentos no Brasil. E tentar entender um pouquinho, né, desse difícil processo de construção da nossa identidade. Contextualizando. De que momento que nós estamos falando e o que acontecia na Europa e no Brasil neste momento aí. Então, primeiramente, pensar aí que nós estamos falando do final do século XVIII e início do século XIX. Na Europa, nesse período, uma série de revoluções estavam acontecendo. É por isso que a gente costuma dizer que era um período, né, chamado de Era das Revoluções. Alguns exemplos aí para a gente: a Revolução Industrial, né, que modificou as formas de produção existentes até então e dessa forma modificou também, né, toda uma sociedade, uma cultura, todo um sistema econômico. A gente teve também na Europa a Revolução Francesa, que vai trazer para a gente aí uma série de mudanças no que refere-se ao sistema absolutista, né, o poder absolutista de um rei. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse contexto e no Brasil também, né? O que acontecia no Brasil nesse período? A gente vai falar de um período em que Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei Dom José, estava organizando a vida do Brasil, né? Quando eu falo organizando a vida, é que ele estava cuidando das questões políticas, administrativas, né? Já que ele era o braço direito do rei. A gente vai ter um momento em que há uma virada aí nesse poder do Marquês de Pombal. Vamos ter também algumas conjurações, né, movimentos, revoltas, até que a gente chegue, de fato, à independência do Brasil, né, à proclamação dessa independência. Para a gente tratar a respeito desse processo, precisamos entender também quais as relações que o Brasil tinha nesse período, né, com a Europa. Então, só retomando aqui, lembrar que o Brasil era uma colônia, isso quer dizer que o Brasil estava sob domínio de uma metrópole, né? Quem era a metrópole que dominava o Brasil? No caso, Portugal. Então, só reforçar que nesse período que a gente está falando, existia um sistema chamado sistema colonial, pelo meio do qual a metrópole controlava a sua colônia, por meio do qual também a colônia devia obrigações, oferecer matérias-primas, recursos, né, e era explorada pela metrópole. Existia nesse contexto o que a gente chama de exclusivismo comercial. Isso quer dizer que a colônia ela só poderia manter relações comerciais com a sua metrópole. Então, ela não poderia, por exemplo, a colônia Brasil, comercializar com outro país que não fosse Portugal. Não podia, né? Então, isso fica muito claro e ajuda a gente a entender algumas questões no decorrer desse processo. Bom, quais as ações, então, do Marquês de Pombal no Brasil? Falei, né, que ele era o primeiro-ministro, ele tinha uma responsabilidade muito grande, não só com relação ao Brasil, mas a Portugal também, né, porque ele tinha aí uma função de ajudar, né, Portugal a se livrar de toda aquela independência que existia com relação à Inglaterra. Mas as medidas que ele tomou, né, enquanto primeiro-ministro do rei Dom José no Brasil, estão em torno de, né, observar a participação do movimento dos padres jesuítas no Brasil, cuidar das questões aí da administração, da questão econômica. E a preocupação também, gente, era contribuir para todo esse processo que eu comentei anteriormente, né, de acabar com aquela dependência que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, ele criou companhias de comércio. E essas companhias, elas eram uma forma de monopolizar, né, o comércio por parte de Portugal. É que, na verdade, na prática, existiam relações comerciais, né, dentro das possibilidades um pouco mais livres. E a existência de uma companhia de comércio, ela faria com que houvesse um controle maior das produções ali, né, das vendas, né. Isso aí não foi muito bem quisto, uma vez que essa companhia, ela comprava os produtos, né, e a preços baixíssimos, ela pagava muito pouco e revendia a preços muito altos. Então, isso fazia com que houvesse aí muita crítica à existência dessas companhias. Além disso, ele fez uma reorganização administrativa, ele passou a fazer uma maior fiscalização, principalmente se tratando aí da produção do ouro, né? A instituição de novos impostos também foi uma ação do Marquês de Pombal.
A gente tem a questão dos padres jesuítas, que eu mencionei anteriormente, né? Porque Pombal observou o poder que os jesuítas estavam conseguindo no Brasil, né? Então, eles costumavam dizer que os jesuítas, a missão jesuíta, né? Ela era um Estado dentro do Estado, ou seja, como se fosse uma organização à parte do controle português. Então, uma das coisas, medida que foi tomada para isso, foi a expulsão dos jesuítas no Brasil, né? E o Tratado de Madrid, que foi o que deu ao Brasil uma nova conformação, né, que demarcou os territórios brasileiros naquele período, foi também elaborado aí nesse contexto. Um novo momento que a gente vai ter aí é quando Dom José sai do poder e Dona Maria assume. O período em que a Dona Maria governou, Dona Maria I, foi chamado de viradeira. Por quê? Ela vai modificar, ela vai alterar o que estava acontecendo até então. Então, uma das medidas que ela toma é o quê? Tirar o Pombal do poder, né? Ela vai assumir e vai tentar centralizar. Tirar o Pombal do poder não quer dizer que nada que ele fez serviu, muito pelo contrário, algumas medidas, principalmente com relação à fiscalização, à administração e até mesmo a centralização do poder, foram continuadas. Mas isso aí vai ter, né, como a pessoa, né, que está responsável, aí, vamos dizer, a Dona Maria I. Nesse contexto também, ela criou um alvará proibindo as manufaturas no Brasil. Isso porque, se a gente tinha que consumir de Portugal, não justificava a gente produzir. Isso poderia dar uma independência para a gente, né? Uma independência, assim, no caso aí da produção. Então, ela proibiu. A Dona Maria, ela ficou um tempo no poder, né? Ela ficou cerca de alguns anos, de 1777, até 1799, mas o fato de ela ter perdido o esposo e ter perdido um filho fez com que ela desenvolvesse uma demência. Então, com pouco tempo que ela estava no poder, né, ela acabou tendo que se afastar por questões, né, psicológicas. Foi isso que deu a ela o título de Dona Maria Louca. Então, o seu filho, que vai assumir, né, como um príncipe regente nesse período aí, que é o Dom João. Então, nesse momento da história em que a gente tem aí, né, Dom João enquanto regente, a gente vai ter uma série de acontecimentos que vão alterar os cursos aí, o curso da história da colônia. Como eu não vou poder falar detalhadamente desses movimentos, eu vou trazer algumas informações, né? Eu espero que você possa pesquisar, buscar mais informações sobre, mas são as conjurações. Nós vamos ter aí a chamada Inconfidência Mineira, né? E a Inconfidência Baiana. A palavra inconfidência é uma referência a uma traição, a infidelidade, né? Como se houvesse aí uma traição por parte de alguns membros moradores da colônia. Então, só de maneira geral, a gente entender que a Inconfidência Mineira, ela tinha como causas aí a insatisfação com relação à fiscalização e ao controle tributário, né? Especificamente a cobrança do imposto chamado derrama. Esse imposto, ele era com relação ao ouro, né? Que era retirado aí nas minas, e ele determinava que se uma quantidade de ouro não fosse conseguida, né? Que seria uma quantidade de 100 arrobas, eles iriam fazer a cobrança compulsória, inclusive poderia ter o uso de violência. Então, havia uma manifestação contra a derrama, né? Também contra a proibição das manufaturas que existia, né? Foi um movimento, gente, que ele teve aí influência do movimento iluminista, tendo visto que muitas pessoas da colônia tiveram oportunidade de estudar, tiveram contatos com esses movimentos, né? E puderam trazer e divulgar essas ideias aqui, sem contar que nós temos, para a Inconfidência Mineira, a influência da independência das 13 colônias inglesas. Então, assim, para a gente compreender como alguns fatores na Europa estavam relacionados com esses movimentos e como a situação da colônia gerou reação. Esse movimento, ele foi muito importante, né, porque é chamado uma das revoltas separatistas que a gente tem no Brasil, né, já com esse ideal de separação, mas é um movimento que ele não alcança os seus objetivos, uma vez que ele tem aí uma forte repressão por parte do governo português. O outro movimento, a Inconfidência ou Conjuração Baiana, também chamada aí de Conjuração dos Alfaiates, devido à grande quantidade de alfaiates participando, também girava em torno de uma insatisfação com relação com a questão socioeconômica. A gente tem a falta de alimentos e o encarecimento desses alimentos também, por vários motivos, inclusive por questões climáticas, mas também pela a participação aí dessas companhias de comércio, né? A gente tem
a mesma situação de contato com a filosofia iluminista, mas a gente consegue compreender que esse movimento ele vai ter uma influência maior da Revolução Francesa, né? Que é um movimento que vai ter umas características mais populares do que a Inconfidência Mineira. Então, uma referência ao processo que ocorre na França, né? Em que o rei é tirado do poder, né? Um processo aí para acabar com o absolutismo, o poder absoluto do rei, né? Então, isso vai influenciar um pouco esse movimento. O processo, ele tem aí, né, as suas etapas que se diferenciam, mas a gente tem como final uma forte repressão também por parte do governo com relação à Conjuração Baiana. Nesse momento em que nós estamos falando aqui da colônia e das questões que estão passando na colônia, na Europa a gente também tem uma situação que vai nos chamar a atenção, né? No momento pós-Revolução Francesa, em que Napoleão Bonaparte chega ao poder, e ele faz da Europa um verdadeiro palco de guerra, né? À medida em que ele tende a expandir seu império, a conquistar mais territórios, e ele empreende uma série de guerras, né? Com outros países, chega o momento em que ele, não conseguindo dominar a Inglaterra, ele começa a pressionar outros países para que ele consiga enfraquecer a Inglaterra e poder dominá-la. O meio que ele encontra para isso é o chamado bloqueio continental. A ideia a palavra bloqueio já diz muito, ele queria bloquear a Inglaterra. Então ele determinou que os países da Europa não comercializassem com a Inglaterra, né, não comprassem nem vendessem, e assim ele ia fazer com que a Inglaterra se enfraquecesse e aí ele poderia dominá-la, já que ela era o principal obstáculo para que a França, né, conseguisse, né, um poder hegemônico na Europa. Quando ele faz isso, gente, vários países aderem ao bloqueio, mas alguns países não. A gente tem países que ficam neutros, mas chama atenção para nós, que é muito importante aqui, o papel de Portugal. Como é que os portugueses, né, foram lidar com essa questão do bloqueio? Sabe por quê que é muito importante? Eu falei lá no comecinho da aula, né, quando eu falo do Marquês de Pombal, da preocupação de tirar os laços de dependência de Portugal com a Inglaterra. Então, pensando bem, assim, o que acontece? Portugal devia à Inglaterra, não só economicamente falando, mas também, né, por uma série de relações e acordos comerciais, de forma que os portugueses não poderiam aderir a esse bloqueio continental. E aí, os portugueses ficaram naquela situação que a gente ouviu falar, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Se eles bloqueiam a Inglaterra, eles iriam ter retaliações por parte da Inglaterra. Se eles não bloqueiam, o Napoleão ia cumprir, né, o que ele disse e invadir Portugal. Então, nessa situação, a gente vai ter aí uma preocupação por parte, né, de Dom João e um plano que já existia anteriormente, ele vai ser colocado em prática. A coroa portuguesa ela vai se transferir para o Brasil, de forma que ela nem sofre o ataque, né, e nem também bloqueia a Inglaterra. Claro que a população que vivia em Portugal acabou sofrendo com o ataque de Napoleão. Mas, voltando para a história do Brasil, é importante entender que a transferência da corte portuguesa promoveu uma série de mudanças que faz a gente entender como que nós vamos ficar independentes lá na frente, né? Então, gente, só para a gente pensar aqui a respeito das medidas que Dom João toma, né, no Brasil. Revogação dos alvarás de manufatura. Lembra quando a Dona Maria proibiu? Ele liberou, então podia ter manufatura. A gente já começa a entender isso, que é importante para que a gente tenha mais autonomia, né? Ele vai ter também um processo que é chamado de abertura dos portos às nações amigas, né? Que é aquela permissão de nações amigas do Brasil comercializar. Então, aquele exclusivismo comercial que nós falamos lá no comecinho, também acabou, né? E a nação amiga, eu costumo brincar que a melhor amiga, né, era a Inglaterra. Então, a gente entende como essas medidas visavam favorecer a Inglaterra, porque já existiam relações e, inclusive, os ingleses ajudaram nessa transferência da corte para o Brasil. Outras medidas que a gente pode falar também, o aumento de impostos, né, que teve que ser tomado, mas também o incentivo à cultura, o incentivo à imprensa, né? Então, a gente tem uma série de modificações de maneira geral no Brasil. Nesse momento aí da nossa história, em que a corte portuguesa está aqui, acontece uma outra revolução, né? Uma revolta que é muito importante para a nossa história da independência, que é a Revolução Pernambucana, que vai acontecer no Nordeste, né? Justamente por causa do que aquela região vivenciava, né? E até mesmo o abandono, vamos dizer assim, dessa região naquele contexto, já que a vinda da corte para o Rio de Janeiro, ela transfere todas as atenções para o Rio.
né? E também é um movimento que está influenciado por ideais de liberdade. Então, a gente vai ter a tomada de poder, né? É uma revolta que dura cerca de 75 dias, é uma revolta que é controlada pelo governo, mas um momento muito importante dentro desse processo de independência do Brasil. Outro movimento que ajuda a gente a entender esse processo é a chamada Revolução do Porto, ou também a gente vai ouvir falar em Revolução Liberal do Porto. Essa já acontece em Portugal. E como que ela se relaciona com o Brasil? Foi um movimento, depois que o Brasil ele foi elevado à condição de reino, né? Reino Unido a Portugal e Algarves. Por quê, gente? Era a forma de justificar, depois que as coisas já tinham se estabelecido na Europa, em Portugal, mas justificar que o rei queria permanecer no Brasil. Então, ele tinha que ser reino, né? O Brasil foi elevado a reino, mas isso não agradou nem um pouquinho às cortes portuguesas. O que são as cortes? É o parlamento. Eles queriam que o rei voltasse para Portugal, eles queriam que a recolonização acontecesse o mais rápido possível, ou seja, que o Brasil continuasse sendo colônia, né? E por isso foi feita uma revolução que exigiam, dentre outras coisas, que fosse elaborada uma Constituição em Portugal, que o rei respeitasse essa Constituição, né? E queria também o retorno imediato de Dom João e recolonização do Brasil. Então, por receio de perder, né, o controle, né, perder aí em Portugal o seu domínio, Dom João foi embora, mas deixa o filho dele, né, Dom Pedro, para ficar como regente no Brasil, cuidar do lugar enquanto ele vai embora, né? Então, só para a gente pensar nessa Revolução do Porto, quando a gente fala que ela é um movimento liberal, depende de que ponto de vista que a gente vai olhar para ela, né? É um movimento liberal por parte de Portugal, por quê? Falava em Constituição, de um rei respeitar a Constituição, de alguns ideais aí, né? De liberdade, de igualdade. Mas, por outro lado, se a gente olha isso no Brasil, foi um movimento conservador, né? Uma vez que ele queria o quê? Recolonizar. Tirar nossa autonomia, tirar a liberdade que até então limitada, né, mas a gente tinha conseguido. Bom, o Dom Pedro estando no poder, ele teve aí o apoio ou o agrupamento, né, de algumas pessoas. Então, por um lado, ele tinha os portugueses que se posicionavam, né, a favor da recolonização do Brasil. Por outro lado, ele tinha os brasileiros que eram a favor desse momento de semi-autonomia que o Brasil tinha. Mas entre os brasileiros, a gente ainda tinha dois grupos. A gente tinha os mais liberais, que é o que queria que o Brasil fosse independente mesmo, e o grupo mais moderado, né, que estava mais a favor de negociação, de acordo aí, né, dentro daquela condição de semi-autonomia. Bom, quando as cortes portuguesas tentam recolonizar o Brasil, começam a tomar medidas mais efetivas para que Dom Pedro retornasse para Portugal, né? E aí eles pudessem, de fato, efetivar o poder, há uma reação, né? Não só por parte de Dom Pedro, né? Mas da população que acaba se aproximando, né? Para que Dom Pedro se posicione aí contra essa recolonização. E até quando eles pedem, né? Que Dom Pedro fique no Brasil, que ele não vá embora para Portugal, que ficou muito conhecido esse dia como o dia do fico, né? Que sempre fala que ele decide ficar para o bem da nação, mas são os momentos muito importantes porque ele toma algumas medidas que vão ajudar a concluir essa separação, como a criação de um ministério, com José de Bonifácio, que era um amigo do pai dele e um conselheiro. A gente tem a questão do cumpra-se, que é quando ele determina que as ações portuguesas só vão ser seguidas no Brasil se ele assinar embaixo, né, mandando cumprir. Ele expulsa também, né, as tropas portuguesas que estão aqui e convoca uma Assembleia Constituinte, já pensando na elaboração de uma Constituição para o Brasil. Bom, dentro desse processo, a gente vai ter, né, um posicionamento aí, vamos dizer, no dia 7 de setembro, em que é proclamada a independência do Brasil por parte de Dom Pedro I, mas sempre importante deixar claro que há uma participação muito grande das elites brasileiras nesse processo. A gente vai falar sobre isso mais especificamente em outra aula. Aqui é importante a gente questionar, né, o que será que de fato significou a independência do Brasil? Nós ficamos realmente independentes? Isso é para você refletir, né? E numa outra oportunidade a gente retomar isso em atividades. Vou deixar uma questão para vocês pensarem, né, a respeito, que é uma charge, referindo-se à presença de produtos ingleses no Brasil, né? Os senhores conversando, um pergunta quem morreu. Aí o outro fala, ó, ninguém, são caixões importados da Inglaterra, sem defuntos, é claro. É uma referência da entrada maciça de produtos ingleses ao Brasil, né? Então, a charge, ela ironiza as medidas tomadas no período joanino que favoreceram a Inglaterra e permitiram uma grande entrada de produtos ingleses no Brasil. A que fato ela se refere?
Letra A, o processo de urbanização e desenvolvimento manufatureiro no Brasil. Letra B, redação do alvará que proibia as manufaturas por Dom Pedro I. Letra C, assinatura do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que estabelecia privilégios de importação para os produtos ingleses. Letra D, reforço ao pacto colonial e ao exclusivismo metropolitano. Ou letra E, processo de exportação de produtos brasileiros para a Inglaterra. Então, revelando aqui nossa resposta à letra C, a respeito aí dos privilégios que os ingleses tinham, né, para trazer seus produtos para cá. Fique ligado, na próxima aula a gente vai trazer mais temas interessantes, né, para a aula de História. Até lá!